Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre algo que o Espírito Santo de Deus falou comigo, tá bom? Ele falou esses dias e eu vou explicar no correr do vídeo. Então, começo já com o que ele disse. Alexandre de Moraes é um instrumento nas mãos de Deus para julgar a impiedade do povo brasileiro. Interessante essa frase, essa afirmação do Espírito, né? Quando o Espírito falou isso comigo, foi no mesmo dia em que os Estados Unidos revogou a lei Magnitsky sobre a vida do Alexandre de Moraes. Então, como nós que já caminhamos debaixo da palavra sabemos, não há coincidências, mas cristocidências, ou seja, o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Quando eu ouvi que o Alexandre de Moraes é um instrumento nas mãos de Deus para julgar a impiedade do povo brasileiro, isso eu questionei quando eu ouvi a voz que comigo fala e pensei, nossa, mas não é possível isso, né? Senhorinhas 12, 17 anos condenadas. Falei, como que Deus pode estar nisso, né? E comecei a buscar algo e veio algo ao meu coração, aí já é uma percepção no meu espírito de que o Congresso Nacional é muito ímpio, e todos sabemos disso. E que para você bater de frente com uma impiedade dessa, tem que ser levantado alguém, né, eu não vou dizer com uma impiedade maior, mas porque eu não tenho base para falar isso, mas com uma coragem, eu posso dizer isso, de modo a não, até não me comprometer, com uma coragem maior para esse choque que era necessário. E aí eu prossegui, né, pensando nisso que o Espírito Santo havia me falado, torno a falar que o Alexandre de Moraes é instrumento nas mãos de Deus para julgar toda a impiedade. E aí a gente vai para a palavra de Deus. Romanos 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus, que elas portam a espada, né, não para julgar malfeitores, mas para exercer a justiça a mando de Deus. Há de se dissociar. Uma coisa é você levantar uma autoridade e ela agir de uma forma correta. Outra coisa é levantar uma autoridade e achar que todos os atos dela estão e são agradáveis diante de Deus. São coisas totalmente diferentes. Vamos dar o exemplo na palavra de Deus, Saul. Ele foi levantado a pedido do povo, mas foi levantado por Deus. E ali no meio de sua trajetória, ele exerceu atitudes que não agradaram a Deus e foi destituído, perdeu o seu reinado. Então, e aí eu falei assim, Deus, mas como é que pode? Que nós temos o direito de pensar diferente de outras pessoas. E eu tenho as minhas ressalvas em relação a ele e as sentenças, a forma como ele julgou, mas o fato de eu pensar diferente dele não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E aí eu fui buscar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim que, certa feita, salvo engano, Marcos capítulo 5, fala da expulsão do endemoniado gadareno. E Marcos 4 fala um pouquinho antes de Marcos 5, Marcos 4, nos versículos finais, vai dizer que Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim, passemos a outra margem. E os discípulos de Jesus, eles simplesmente obedeceram à ordem do mestre. Só que quando eles estavam no caminho para atravessar essa margem, houve uma grande tempestade, o barco quase naufragou. Que lição nós podemos já tirar disso? Que muitas vezes você vai estar obedecendo à voz de Deus. Você vai estar debaixo de princípios, debaixo de uma direção, mas nem por isso você não enfrentará tempestades. Eu creio que o presidente Bolsonaro foi levantado por Deus para que nós hoje não estivéssemos em uma condição pior em termos de país, de finanças. Isso é uma opinião minha. Eu respeito a tua, você respeita a minha e a gente segue a vida.
Mas é fato que mesmo aqueles homens de Deus, por exemplo, Jeremias, pega a vida de Jeremias, ele só falou o que Deus mandava. Pega um outro profeta, Micaías, Deus dava para ele, ele falava coisas que não agradavam àqueles que estavam ouvindo, ou seja, o público aqui era destinado à mensagem. E o que Jeremias sofreu por conta de ser correto e estar debaixo da direção de Deus? Cárcere, prisão. José, o que aconteceu por seguir os princípios da palavra de Deus? Cárcere, prisão. Micaías, semelhantemente. Então, aí isso me fez pensar e refletir, não é porque um ministro, ele é um instrumento nas mãos de Deus para julgar a impiedade de uma nação. Foi o que ele falou para mim. Ele é um instrumento meu para julgamento da impiedade da nação brasileira. Que pessoas honestas ou pessoas que, aos olhos de alguns, não deveriam ter uma pena X, Y, não possam receber. A Bíblia é cheia de história de pessoas que não fizeram o mal e mesmo assim pagaram. Pagaram e pagaram um alto preço. Jesus é o exemplo principal. Os discípulos, eles largaram tudo para seguir a Jesus. O que eles receberam? O mesmo cálice do Senhor, ou seja, as mesmas obras. Qual é a obra? Dar sua vida em prol de uma verdade, de um evangelho. Então, o fato de Deus escolher ou utilizar um homem para julgar a impiedade de uma nação, também não diz que Deus se agrada de suas condutas. Nós cristãos acham, porque Deus escolheu, então Deus está pondo o polegar dele sobre a vida. Não, Deus escolheu Davi, Davi matou, mas Deus não estava se alegrando com a morte. Deus escolheu Davi, Davi adulterou, Deus não estava no adultério. Então, Deus ele trabalha com seres imperfeitos, que por vezes vão se desviar daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, essa cristocidência do Espírito de Deus falar comigo de forma clara: Alexandre de Moraes é instrumento meu para julgar a impiedade do povo brasileiro. Isso nos leva a uma reflexão como cristãos, que a gente fala assim, não, mas o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil ele é o exportador de missionários. Ok, mas a Bíblia diz, né, que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu creio que uma das nações mais ímpias é o Brasil. É corrupção, é divisão, é conchavos políticos, é pessoas mentindo para seus parentes, pessoas enganando e sendo enganadas, adultérios, traições, tudo que a palavra de Deus condena, você vai encontrar aqui dentro do Brasil. Idolatria, você vai encontrar pecado para todo gosto dentro da nação brasileira. Então, que você fique com esse vídeo. Se você se diz cristão, saiba, né? Romanos capítulo 13, toda autoridade provém de Deus. Aí você fala assim, não é possível, como que Deus levanta essa autoridade? Como é que levanta se você não gosta do presidente? Não vou falar nem favorável nem contrário, porque o vídeo ele tem que chegar nas pessoas. Então eu tenho que ver como eu falo as coisas. Mas se você vai para a história de Israel, você vai ver que a nação de Israel muitas vezes se afastava do caminho direito, se afastava daquilo que era correto. E o que Deus fazia? Ele permitia que governantes ímpios governassem o povo. E aí o povo sofria na mão desses governantes, colocava governantes ímpios e o povo sofria debaixo de povos inimigos que vinham e escravizavam o povo hebreu. Mas aí de tempos em tempos a misericórdia do Senhor se renovava e de vez em quando levantava um juiz honesto. Não estou falando dos juízes brasileiros, sim ou não, estou falando do povo hebreu. Então ele levantava alguém para dar um norte, para ser um libertador. Mesmo entre os governantes, né, os reis, a época dos reis de Israel, muitos ímpios, de vez em quando ele levantava alguém que seguia os princípios. E a história se repete hoje, é da mesma forma.
Se você entendeu essa mensagem, reflita, porque por que Deus me deu essa mensagem de que Alexandre de Moraes é um instrumento nas mãos de Deus para julgar a impiedade do povo brasileiro? Porque muitas vezes eu orei e falei, Senhor, são pessoas, senhores, que estavam com Bíblias nas mãos, que estavam lá fazendo uma manifestação pacífica que acabou descambando para algo reprovável, um vandalismo, uma depredação, a qual tem que ser punida, independente se é para a direita, para a esquerda, cristão ou não cristão. Mas eu falava assim, Senhor, eu não consigo ver isso. E muitas vezes eu questionei a Deus sobre a vida do ministro. E aí o Senhor vem e retira todo o questionamento dentro do meu coração e fala, ele é instrumento meu para julgar a impiedade do povo brasileiro. Então, cabe a nós o quê? Clamar pela misericórdia de Deus, clamar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que as próximas eleições pessoas honestas entrem, porque muitos que se diziam defensores de valores cristãos, e quiseram entrar pela chamada direita, assim que começou o mandato, já migraram de acordo com a sua conveniência. Então, que nós, como cristãos, saibamos que toda autoridade foi constituída por Deus, inclusive aquelas que a gente não concorda com os pensamentos e com as atitudes. E que ao invés da gente ficar questionando muito, a gente faça o que a Bíblia diz para nós fazermos. E a Bíblia diz de forma muito clara, ela diz assim, orai pelas vossas autoridades. Ela não diz, orai pelas que você concorda, orai pelas que você tem afinidade política, orai por aquelas que você votou. Não, ele diz, orai, para que tenhais uma vida tranquila. Porque se continuarmos desse jeito, meus irmãos, não há nação que subsista. A própria palavra de Deus diz assim que um povo, uma nação dividida não prospera. Que nós possamos, como cristãos, ainda ver uma moralidade, uma onda de avivamento de caráter dentro das nossas igrejas. Que púlpitos não sejam mais usados como palanques políticos. Para mim, político subiu num palanque, vou falar palanque, num altar, ele já não se torna mais um altar, ele se torna algo onde Deus não se alegra e não está no negócio. Púlpitos que ficam pedindo dinheiro, faça voto, abençoa porque Deus vai te devolver em dobro. Irmãos, eu sou um profeta de Deus. Eu falo na autoridade do nome de Jesus, de acordo com o que ele falou ao meu coração já muito tempo atrás. Se a tua igreja, a igreja que você congrega, só pede dinheiro, só pede dinheiro, só pede dinheiro, ali já Deus não está operando. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 22:17, aquele que tem sede, venha e beba de graça da fonte da água viva. Então, a igreja, o povo do Brasil, a impiedade que está reinando, seja dentro ou fora de templos, ela está tamanha que Deus permitiu e tem usado um ministro, abra parênteses, a meu ver, ímpio, fecha parênteses, para julgar a impiedade que reina no Brasil. Amém? Que você fique com essa palavra, que você não desanime, que você persevere, porque aqueles que permanecerem até o fim receberão do Senhor a coroa da vida. Eles receberão do Senhor a recompensa do que tiverem feito aqui nessa terra, tá? Que Deus abençoe você e tua casa em nome de Jesus.